Pais, irmãos, no livro de Josué, capítulo 1, está escrito o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Amém? Queridos, vemos nesse texto Deus orientando a Josué, levando ele a relembrar as promessas que Deus tinha feito, porque naquele momento era hora de ação. Moisés tinha morrido e todos estavam tristes. No meio dessa tristeza, Deus vem a Josué e diz: levanta-te. Queridos, é o seguinte: muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas, problemas, dificuldades, circunstâncias que nos cercam de todos os lados. E muitas vezes nós ficamos tristes, cabisbaixo, sentindo-se meio desamparado. Mas no meio de tudo isso, Deus diz a cada um de nós: levanta-te. O que significa levantar-se? Mudar de posição, mudar de atitude. Mudar de posição, mudar de atitude para com aquilo que está acontecendo. Então você precisa entender que Deus está acima de qualquer problema, de qualquer circunstância que possamos enfrentar. E nesse primeiro versículo aqui, ele diz: levanta-te. Ele quer que você mude de atitude diante das coisas que você está enfrentando. Coisas que muitas vezes te fazem chorar. Problema no trabalho, problemas financeiros, problemas familiares e muitas coisas, problemas sentimentais, problema de relacionamento. É uma coisa que vemos acontecendo aos montes. Mas Deus não deseja que você fique chorando para os outros, chorando as mágoas. Deus deseja que você se levante diante deste problema. Mude de atitude, mude sua posição. Levanta-te por quê? Porque Deus tem coisas maiores para você conquistar. Você jamais poderá conquistar aquilo que Deus tem para você se você ficar prostrado. O diabo deseja que fiquemos prostrados diante de situações adversas que enfrentamos. Mas Deus, como nos ama, Ele diz: levanta-te. Deus precisava que Josué tomasse uma atitude naquele momento. Observe que Deus diz: o Deus não veio a Josué, pegou Josué pela mão e colocou ele em pé. Deus disse a Josué: levanta-te. Isso quer dizer que você tem que tomar atitude. Você que tem que tomar uma ação de fé, uma atitude de fé.
baseado naquilo que Deus falou a seu respeito, naquilo que Deus tem para você. Deus tinha grandes coisas para Josué conquistar, mas se ele ficasse prostrado ali, nada ocorreria. Aleluia. Se ele ficasse ali simplesmente orando, ali, antes de atravessar o Jordão, nada ia acontecer, querido. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor e agir. Por isso a palavra oração. Oração termina com ação. É orar e agir. Agir como? Dando tiro no escuro? Não. Baseado naquilo que Deus falou ao seu respeito. Deus disse a Josué que ele seria vencedor. Deus disse a Josué que ele conquistaria tudo que Deus já tinha dito a respeito dele e do povo. Entenda isso, que você pode conquistar tudo aquilo que Deus falou a seu respeito, se simplesmente você não se prostrar diante dos problemas. Mude de atitude. Mude a maneira de ver as coisas. Mude a maneira de encarar os problemas. Ao invés de reclamar, louve a Deus. Ao invés de você fitar os problemas, fite a solução, a resposta. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Então você será vencedor. Então você triunfará, usando a fé que uma vez foi dada aos santos. Às vezes você diz, mas a minha fé é tão pequena. A minha fé é isso, a minha fé é aquilo. Queridos, Romanos 12:3 diz o seguinte, a última parte do versículo diz que Deus nos deu uma medida de fé. Entenda o seguinte, que a medida de fé que foi depositada no seu interior, no seu espírito, é a fé de Deus. Não é uma fé que você gerou, é a fé de Deus. Como essa fé de Deus penetrou na sua vida? Ela veio através do Espírito Santo quando você nasceu de novo. Então, essa medida da fé de Deus, veio para você. Essa medida de fé que Deus concedeu a cada um de nós era suficiente para rompermos quaisquer limites, vencer qualquer problema, qualquer situação em nossa vida. Só que a fé, ela não funciona só. Você tem que colocá-la em ação. É você que tem que agir, é você que tem que falar a palavra de Deus com ousadia e crer naquilo que você fala, baseado no que Deus disse a seu respeito. Levanta-te. Levanta-te. É o que Deus nos diz. Porque tem muita terra para conquistarmos. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.